Olá! Nosso diálogo de hoje é com você, pai, mãe responsável, que está ainda mais envolvido com o processo educativo de seu filho. Esta semana nós completamos 3 meses que estamos com os nossos filhos em casa, fora da escola por conta do isolamento social e, claro, tentando desenvolver algumas aprendizagens essenciais que geralmente seriam desenvolvidas pelos professores na escola. Então é comum a gente ter algumas preocupações, como por exemplo, será que meu filho está aprendendo? Será que eu estou utilizando as mesmas estratégias que o professor iria utilizar lá na sala de aula para que meu filho aprendesse de uma forma mais significativa, mais prazerosa? Claro que essas preocupações são muito importantes, mas para este diálogo nós vamos trazer aqui a reflexão sobre as aprendizagens atitudinais. Aquelas aprendizagens que nós ensinamos para os nossos filhos desde o dia que eles nascem. É muito importante ensinarmos para os nossos filhos a serem. Eles precisam saber viver em sociedade e principalmente proceder de forma digna. E nós precisamos cuidar deste aspecto humano, afetivo, emocional. Então, eu convido vocês a pensarem sobre esta oportunidade que nós estamos tendo neste momento de pandemia. Nós estamos com os nossos filhos em casa, preocupados, claro, com relação aos conteúdos, mas precisamos também aproveitar este momento e desenvolver da melhor forma possível a formação integral dos nossos filhos. Nós podemos e muito contribuir com esta formação. Por exemplo, para falarmos de solidariedade com os nossos filhos, nós devemos viver a solidariedade no dia a dia, não em um momento e outro. Quando nós queremos trabalhar com os nossos filhos a questão da ética, nós devemos viver a ética, não burlar algumas normas, não falar do outro, não julgar as pessoas. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos, fale a verdade, sempre recorra ao seu pai, à sua mãe, à sua família e não omita nada. Mas no dia a dia, as nossas atitudes acabam contradizendo aquilo que a gente prega para os nossos filhos. Porque naquele momento que você está com uma dor de cabeça, por exemplo, e alguém bate a sua porta ou telefona, você fala para o seu filho pequeno, fala que eu não tô não. O que ele entende dessa atitude? Nós precisamos então pensar sobre isso. Essas atitudes, elas fazem parte do nosso dia a dia. E aí, nós vamos fazer então um exercício. Eu convido a fechar os olhos. E vamos imaginar uma obra, uma grande construção. Primeiramente, para que esta construção dê certo, vamos ter que planejar. Depois, nós vamos precisar pensar nos alicerces, firmes, seguros. E aí sim, vamos construir a base sólida. Para depois levantarmos as paredes, fazermos a cobertura e os acabamentos. Nós somos estes construtores.
nós podemos e devemos agir para que os nossos filhos consigam desenvolver positivamente alguns aspectos que vão fortalecer como seres humanos. E que bom que a cada dia nós podemos fazer diferente. Por isso eu convido vocês a pensarem sem pressa, a refletirem. Os nossos filhos, eles são o que nós plantamos. Se nós plantamos sementes de laranja, vamos colher pés de laranja. Se nós plantamos sementes de feijão, vamos colher pés de feijão. E o que nós estamos plantando para futuramente colher com relação aos nossos filhos? E se nós não plantarmos, com certeza outros plantarão. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, perder o referencial educativo que a gente planejou, sonhou para os nossos filhos. Vamos continuar esse diálogo, pensando sempre que nós podemos fazer o melhor para os nossos filhos. Podemos ter grandes preocupações com relação aos conteúdos, mas vamos também cuidar do aspecto humano. Vamos cuidar da felicidade dos nossos filhos de tal forma que ele viva em sociedade, respeitando o outro, amando o outro, cuidando do outro. Eu convido vocês a continuarem esse diálogo no canal YouTube Valéria Gafanassi. E claro, encerro aqui desejando tudo de muito bom para a família de cada um.